Olá, gente. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. É com muita alegria que eu louvo ao Senhor por estarmos encerrando o livro de 1 Crônicas. Tem 29 capítulos e hoje nós estamos no 29º capítulo, o último capítulo. E como nós aprendemos, né, irmãos? Como nós aprendemos? Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele apresentou Salomão no capítulo 28. Ele falou que Deus o escolheu para a construção do templo, que Deus falou que ele não ia construir o templo. E aqui no capítulo 29, o Davi continuou falando. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda tenro, novo, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas é para Deus. É para Deus. Então, se é para Deus, nós temos que fazer o melhor, né, gente? Tudo para Deus tem que ser melhor. E ele fala: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras, e também tenho preparado madeira pura para, para, para fazer o templo, madeira de cedro. Ele separou pedra de ônix, engastes, pedras ornamentais e pedras de diversas cores e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. Então Davi, sempre foi falado que ele separava para o templo do Senhor. Ele também preparou a planta, né? E ainda ele voltou a preparar a planta do templo, depois que Deus passou um corretivo nele, porque ele fez um censo indevido, né? E ele falou assim: e ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus, eu tenho afeto à casa do meu Deus, e ouro e prata particular que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir. Esse ouro de Ofir era raríssimo, né? 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata purificado para cobrir as paredes das casas. Chama ouro de Ofir porque veio da cidade chamada Orfi, e era muito difícil buscar o ouro lá, né? Então houve negociação. E ele falou assim: eu tenho ouro para os objetos, ouro para os objetos de ouro, e prata para os objetos de prata, e para toda a obra das mãos dos artífices, os que são especialistas em arte, com ouro de Ofir e prata, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, pessoa da casa do Senhor. Então foi voluntário que ele ofereceu. E aí ele falou assim: eu tenho 3.000 talentos de ouro de Ofir, igual falou, ele tem ouro de objetos. E ele falou assim: então, agora o chefe dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000, de 100, dos chefes de obra de rei, voluntariamente também contribuíram e deram para o serviço da casa do Senhor tudo que podia, né? Tudo que eles podiam, eles deram para a casa do Senhor. Até os chefes das obras do rei, eles contribuíram voluntariamente e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas e 12.000 talentos de prata e 18.000 talentos deixa eu ver aqui, talentos de ouro e 10.000 dracmas
e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram as pratas para o tesouro da casa do Senhor. Então os materiais estavam quase todos lá, quase, porque Salomão ainda teve que arrumar mais, né? Depois que ele depois que ele tornou-se, depois que Davi morreu, ele, né, foi construir o templo e tudo. E aqui ele colocou, e ele fala assim no capítulo, no versículo 10, 29, 10. Tu és, por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Tu é o Senhor, e magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. E a riqueza e a glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Tudo vem de ti, tudo é de Deus, tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti. Quem somos nós para oferecer algo para Deus, se tudo é de Deus? Então ele falou muito bem, o Davi, ele colocou muito bem, né? Quem somos nós, quem é meu povo para te oferecer alguma coisa, se tudo pertence a ti? Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão mesmo, é teu mesmo, nada é nosso. Então Davi está aqui reconhecendo que nada é nosso. Realmente, nós não temos nada, gente, nada. Às vezes as pessoas brigam tanto por coisas materiais e tudo, mas tudo pertence a Deus. Senhor Deus de Abraão, Isaac, nossos pais, conserva isto para sempre no intento do pensamento do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá para Salomão, Davi que está mostrando que nós devemos orar pelos nossos filhos, né? Então aqui ele está falando: a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito. Então eu faço essa oração: a Elon, meu filho, dá a ele um coração perfeito, né? Para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, é o versículo 19, e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que eu tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram e prostraram perante o Senhor, o rei. E ao outro dia eles imolaram sacrifício ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ofereceram 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, com as suas libações, e sacrifício em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande alegria. E a segunda vez fizeram rei Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por líder e a Zadok por sacerdote. Então ungiram novamente a Salomão, né, aqui como rei. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, e em lugar de seu pai Davi.
e ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel e deu-lhe majestade real, o qual antes dele não teve nenhum rei. Ele deu para Salomão. Salomão prosperou em tudo. Assim o filho de Jessé reinou sobre Israel. Salomão era da linhagem de Jessé, da linhagem de Davi. E assim Salomão, como foi chamado como filho de Jessé, né? sendo da genealogia, todos eram chamados de filho do patriarca, né? da matriarca. E assim os atos do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o profeta, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o profeta também. Então está escrito a respeito de Davi, juntamente com todo o seu reinado e seu poder e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel e sobre todos os reinos daquela terra. O Senhor honrou a Davi, porque Davi ele era um rei segundo o coração de Deus. E agora entra Salomão abençoado, guardando todos os mandamentos do Senhor e preparado para a construção. O Senhor honrou Salomão. Tá? Gratidão ao Senhor por nos honrar para ler a palavra dele. Muito obrigado, Senhor. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Pai querido, assim como Davi amou te servir, que possamos também estar te servindo. E que meu filho tenha um coração grato. Gratidão ao Senhor pelo último capítulo de 1 Crônicas.